Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de versões de escrita nessa segunda temporada em que nós estamos abordando aí os materiais produzidos ao longo desta pandemia de coronavírus que nós temos desde o final de 2019 no mundo. Em especial esse vídeo hoje, nós falaremos inclusive sobre uma situação que graças, se é o termo certo para isso, afetada por essa doença influenciou bastante a minha vida. E que acabou gerando um material novo em função dessa influência. O ano de 2020, como eu já comentei em outros momentos, ele foi um ano muito impactante, um ano muito importante para a minha produção, mas em especial no final de junho, início de julho do ano passado, a gente passou por uma situação que a gente não deseja para nenhuma pessoa. Né? Em meio a essa pandemia, em meio aos descuidos das pessoas, a naturalização ou a banalização de certas relações que se estabelecem entre as pessoas, o meu pai acabou internado num hospital aqui em Porto Alegre com a suspeita de estar com o Covid-19. Num primeiro momento, não se revelava ao certo que seria isso, porque o pai teve problemas pulmonares nos últimos anos, ele era acometido por bronquite frequentemente, teve pneumonia, então para um senhor de idade, já com 75 para 76 anos, algumas dificuldades passaram a surgir de uma maneira muito mais forte do que há tantos anos atrás, quando nós morávamos juntos. E foram 2 semanas de internação, para ser mais exato, se eu não estou enganado, foram 17 dias, em que ficávamos em contato com o hospital, contatos com a minha madrasta, para que nós tivéssemos alguma noção do que estava acontecendo de fato. Né? E as oscilações eram muito grandes. As oscilações foram da própria pneumonia, que teoricamente ele contraiu ao longo do processo, da intubação, da melhora temporária durante 2 dias e depois de uma piora sistemática que acabou acometendo os seus rins e que por conta disso precisou entrar em hemodiálise e da hemodiálise infelizmente o pai não retornou. Então foi um momento muito, muito complicado, porque foi a primeira vez, não, a primeira vez com as pessoas da nossa casa, que de fato estavam partindo, né? No ano anterior eu já havia perdido uma tia muito próxima, a tia Eni, e isso afetou muito a minha mãe, por exemplo, Até hoje traz suas consequências. E só que a questão do pai, obviamente, para nós, seja como nosso progenitor, ou a pessoa que convivia conosco nesse sentido, foi um impacto muito grande. Trabalhar o luto, para as pessoas pode ser uma coisa totalmente variável, Tem gente que prefere se isolar, prefere não conversar com ninguém. Tem gente que precisa ter pessoas próximas, gente que lhe dê apoio, que lhe dê sustento, Tem gente que viaja, que tenta espairecer os problemas, se distanciar disso tudo. E o meu caso, na verdade, foi uma soma de alguns desses fatores. Eu precisei colocar na escrita um pouco da minha experiência de fato de vida com o pai, para que então eu pudesse trabalhar um pouquinho desse luto, pudesse trabalhar um pouquinho desse momento que foi se acometendo. Então o que eu fiz? No meu site, inclusive as pessoas têm acesso caso queiram, eu resolvi não tirar esses textos do ar, mesmo eles tendo virado livro. Existem 10 textos que eu intitulei de Crônicas do Óbito. Essas crônicas do óbito, na verdade, são memórias, textos memorialísticos em forma de crônica, que eu montei para refletir um pouquinho sobre coisas que foram
importantes, relevantes, né? Seja na minha infância, na minha pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na fase adulta, que envolveram meu pai. Então, dentro dessas 10 histórias, desde conhecer termos em inglês, que quando menor era uma coisa totalmente diferente, saber o nome, né, de televisão, estante, videocassete, filme, né, livro, entre outros objetos que suscitavam a minha curiosidade naquele momento, até, né, questões mais complicadas, né, da época da separação dos meus pais, né, que eu acho que foi uma das coisas que talvez mais tenha afetado, né, a minha passagem do final do colégio, né, para a época da faculdade e tal. E, enfim, né, isso foi sendo formulado então, foi sendo pensado e construído em matéria de texto, né? E quando eu estava escrevendo esse material, quanto mais eu escrevia, mais eu conseguia botar para fora um pouco dessas emoções, né? Para quem me conhece sabe que eu sou muito fechado, não tenho esse hábito, né, de sair falando muito, né, sobre isso tudo, mas a escrita me dá vazão, né, me dá a possibilidade de expor um pouco dessas ideias. E, bem, ao final disso, né, quando eu estava lá pelo sétimo, oitavo texto, eu já estava me sentindo muito melhor mesmo, né, pela forma como as coisas estavam se desenvolvendo, por poder colocar na escrita, né, esse peso, esses problemas, né, que foram aparecendo, né, ao longo do que foi aparecendo, né, em função, né, da internação e do falecimento do pai. E então, por conta disso, né, eu acabei, né, fechando 10 textos para ter um número redondo, para, enfim, né, explorar um pouco mais daquilo que havia de sentimentos. E isso me aliviou bastante, né? Eu deixei os textos no ar, eu compartilhava à medida que eu os fazia, né? E teve uma repercussão, claro, né? Não vou nem entrar no caso da família ou coisas do tipo, porque é natural que venham, né? Qualquer tipo de elogio ou de colocação em função da questão do falecimento, né? Afinal, todos vivíamos o mesmo luto. Mas dois ex-alunos, na verdade, me trouxeram uma atenção especial para algumas coisas, né? Um deles, que foi um aluno de escrita criativa, né, há alguns anos, na época que eu estava ali lecionando na Metamorfose, na primeira oficina que eu trabalhei com eles, me disse né, que ele ficou super tocado, né, com a situação, né, dos textos e tal, e que essas memórias elas ficavam eram bonitas e que não precisariam ficar colocadas só na internet, né, e tudo mais. Aí foi a primeira vez que eu fiquei, tá, é, talvez, mas não me senti realmente muito motivado a fazer uma publicação com eles. Mas aí então eu tive um outro colega, quer dizer, quase colega agora, né, já quase formado em letras, que ele me disse, não, Lucas, tu tem que colocar isso aí em livro, porque além de ser um registro emocionante, né, a gente tem uma construção de crônica que fica muito adequada, né, a esse tipo de texto de memória. Então valeria muito a pena tu estabelecer a publicação dele e tal, né. Ah, isso tá, já me deixou um pouco mais animado, mas eu tinha só aqueles 10 textos, né. E isso não renderia um livro na essência, né? Um livro que pudesse, né, ser montado, né, levado para uma gráfica e tudo mais. Então o que eu resolvi fazer, né? Eu peguei mais 7 textos. 7 textos, então, né, que retomavam a questão de morte, de perdas, né, de transformações ao longo do tempo. E os coloquei, né, junto desse material. E assim nasceu o livro Crônicas do Óbito, que vocês têm à disposição, então, para quem quiser conhecer, para quem quiser adquirir. Certo, gente? Então essa foi a história do nascimento do Crônicas do Óbito. A gente conversa mais no próximo vídeo. Um abraço a todos.